Gente, para tudo para ver isso aqui, que isso aqui é indignante. E quando nós estávamos lutando pelas nossas liberdades na Avenida Paulista, em todo o Brasil, erguendo a nossa voz contra a censura, eles, ministro Alexandre de Moraes, Lula, estavam fazendo piada, rindo da nossa cara, estavam tirando sarro da nossa manifestação. Olha isso aqui, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar qual que é a solução, qual é o caminho e no final vou falar um pouquinho sobre como foi lá o 7 de setembro. Acompanhe aqui comigo porque isso aqui é indignante. Em churrasco de Lula, Moraes e ministros, após desfile, têm piadas sobre atos bolsonaristas. Eles estavam rindo da nossa cara. Em um clima descrito como descontraído, muito positivo, em churrasco para ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui por si só já devia ser um escândalo. A imprensa não poderia naturalizar isso, encarar com uma naturalidade. Quando é que você pode imaginar dois poderes que deveriam controlar um ao outro, especialmente o judiciário, que deveria ser técnico e não político, eles lá em convescote com os ministros da esplanada, com os ministros do governo. Gente, os ministros do Supremo, eles têm que julgar, eles têm que controlar o executivo. E eles estão lá de amigos, em churrasco em conjunto oferecido por Lula. Isso aqui nos Estados Unidos ia ser um baita escândalo. Você não vê nada parecido com isso aqui lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque um poder tem que controlar o outro. Mas aqui não. Aqui tá tudo dominado. E já vou mostrar para vocês como. Segue aqui. A manifestação virou temas de piadas no churrasco de Lula. Alexandre, já começaram as suas homenagens, ironizou um ministro de Estado, arrancando risos dos presentes. O Moraes estava de bom humor e, segundo relatos, em nenhum momento demonstrou preocupação com o ato que pedia o seu impeachment. Ninguém usou o celular para acompanhar o protesto. Vou falar para vocês por que eles estão tranquilos. Porque está tudo dominado. Porque o presidente, ele cooptou as casas legislativas, cooptou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, pela distribuição das emendas parlamentares, rios de dinheiro para comprar o apoio parlamentar. Está tudo dominado. E aí o Supremo e o Executivo, por sua vez, estão em quê? Em lua de mel, estão em plena amizade, estão em relação próxima, um apoiando o outro, um lavando a mão do outro. Existe aí uma coalizão de esforços. E aí tá tudo dominado, aí não tem por que o ministro Alexandre de Moraes se preocupar. E o que a gente faz para quebrar isso aqui? Eu vou contar para vocês mais para frente, segue acompanhando comigo. O Supremo estava bem representado na Alvorada. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e até Dias Toffoli. Bem representado ou mal representado? Conta aí nos comentários o que você acha. Se essas pessoas bem representam ou mal representam o Supremo. E aí a matéria fala que o Dias Toffoli ainda está com uma relação um pouco azeda com Lula. Afinal de contas, na Lava Jato, ele atuou contra os interesses do Lula em alguns momentos. Lembrem que o Dias Toffoli recentemente deu uma decisão dizendo que o caso Lula foi a maior injustiça da história do judiciário brasileiro, que a Lava Jato era um pau da arara do século XXI. Segundo os analistas, tudo com o objetivo de fortalecer o vínculo. Gente, quanto que um ministro do Supremo quer amizade com o presidente da República? Em que país do mundo que isso é aceitável? Que o ministro vá puxar o saco de um presidente da República? Que ele vá buscar uma boa relação? Que ele fique procurando estar ali na franja do poder? Uma aliança? Isso aqui é um absurdo por si só, isso aqui é um escândalo. E estavam lá, não só os ministros do Supremo, mas estavam vários ministros do Poder Executivo. Alexandre Silveira, da Minas e Energia, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Jader Filho, das Cidades, José Lúcio Monteiro, da Defesa do Exército, Jorge Messias, da AGU, que vive protocolando pedidos lá no Supremo, ali em relação próxima, amizade, churrasquinho com os ministros do Supremo, Paulo Pimenta, do Apoio ao Rio Grande do Sul, e passou por lá, do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Mais uma vez, tá tudo dominado, tudo entre eles. Como que a gente quebra isso, eu já vou contar para você. Esse convescote na Alvorada evidencia uma aliança entre o STF e Lula. Lembrem que os próprios ministros do STF já falaram que eles que permitiram que Lula voltasse ao poder, mas mais, eles falaram que eles estavam em lua de mel com o governo. Essa lua de mel quase foi rompida quando o Congresso ameaçou passar aquela proposta de emenda à Constituição que retirava poderes do Supremo Tribunal Federal, especialmente de conceder liminares. Lembra aqui comigo, olha só. Fim da lua de mel. Eles ameaçaram nessa época o fim da lua de mel. Saiu uma matéria aqui da Gazeta do Povo, lembre que essa matéria aqui é de novembro de 2023, colocando que, em reação, um ministro do STF teria enviado um recado diretamente à jornalista Daniela Lima, ela sempre a porta-voz dos poderosos,
E, sem identificar o ministro, ela leu a suposta mensagem de texto do ministro na televisão ao vivo, sempre lá dando recados dos ministros. A lua de mel com o governo acabou, é uma traição, foi uma burrice, quando eles estavam avançando essa PEC que limitava os poderes do Supremo. Depois o Congresso, é claro, deu um passo atrás, restabeleceram a lua de mel e estava tudo certo. Essa declaração aqui, por si só, é um escândalo. STF não tem que estar em lua de mel com ninguém. STF tem que aplicar a lei, mas não no Brasil, em que o STF veste toga. STF veste toga, mas com uma roupa de baixo de políticos. Eles vestem toga, são políticos que vestem toga e que atuam politicamente. Isso é um absurdo. E aí segue a matéria aqui. Em uma demonstração inequívoca de prestígio por parte do cerimonial da presidência, o magistrado, o ministro Alexandre de Moraes, foi alocado na primeira fileira ao lado dos chefes do poder e, diz a jornalista, aplaudido pela plateia. Vamos dar uma olhadinha na plateia aqui que aplaudiu ele? Eu faço questão absoluta de mostrar isso aqui pra você. Acompanha comigo aí, ó. Olha a plateia. Ixi, não tem plateia. Cadê a plateia no desfile de 7 de setembro? Ah, aqui tem plateia. Peraí, mas aqui é na Paulista. Aqui não é lá na Esplanada. Vamos repetir a imagem da Esplanada? Vamos voltar lá, ó. Esse aqui é um post que eu fiz ontem, você pode acompanhar lá na minha rede social aí, ó. Você só escuta o grilo. Gente, que aplauso de plateia. Agora é 7 de setembro. Agora é Paulista. Agora é Paulista onde estava a direita. Mas lá você não vê nada. Então não tinha aplauso de plateia. Tinha lá, devia ter lá meia dúzia lá de apoiadores do Lula, como tem acontecido em vários lugares que ele vai, totalmente diferente do que acontece lá com o presidente Bolsonaro, que comparece uma grande massa de pessoas sempre para prestigiar. E aí dentro do governo, sob reserva, alguns auxiliares palacianos veem excessos na decisão do Supremo. Veja isso aqui, gente. Ou seja, o próprio governo Lula vê excessos na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E justamente na tripartição de poderes, um poder tem que controlar o outro. Mas o que acontece aqui no Brasil é que eles são aliados. Então eles passam por cima do dever de controlar um poder ao outro para apoiar um poder ao outro, para fazer churrasquinho um poder com o outro. Isso é um absurdo. Isso torna a nossa democracia, para usar aqui as palavras do Estadão, reproduzidas pela revista Oeste, a nossa democracia se transforma numa ditadura ou então numa democracia iliberal. O que é uma democracia iliberal? É uma democracia que não respeita as liberdades, ela não é liberal, ela não defende os direitos fundamentais, que são violados sistematicamente pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Deltan, e como mudar tudo isso? Como acabar tudo isso? Já vou contar para você, fica comigo. Eu fiz um artigo na Gazeta do Povo contando um pouco como é que foi a manifestação do 7 de setembro. Como foi o 7 de setembro lá em São Paulo, aonde eu fui. Tive a honra de estar nos 2 caminhões do Marco Antônio Costa, do Silas Malafaia, junto com as pessoas lá na Pipoca, desci lá, abracei muita gente. Você acompanha os vídeos lá no meu Instagram. E eu falei aqui que eu vi 2 Brasis. 2 Brasis completamente diferentes. Um Brasil dos festejos do 7 de setembro, lá em Brasília, sem povo, sem vida. E aqui uma frase que diz muito, olha só, muito poder, pouca gente. Muito poder, pouca gente. As pessoas não estão representadas no que está acontecendo em Brasília. Elas não vão lá para o desfile, elas não apoiam aquelas autoridades. Tem muito poder concentrado, uma aliança entre os poderes. Os chefes do poder estão juntos, mas pouca gente, pouco povo, quando todo o poder deve emanar do povo. E aí um outro Brasil, de verde e amarelo, lá na Avenida Paulista, que fez uma festa cívica em nome da liberdade, mesmo que não tivesse muito a comemorar, mas o que a gente tem para celebrar? Pela primeira vez na história, tantas pessoas foram às ruas pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tava a direita unida, tinha políticos lá do PL, do Republicanos, do Partido Novo, as pessoas se reunindo por um objetivo, dar um basta na tirania judicial, nos abusos de poder, defender a liberdade, a justiça, a verdadeira democracia. Mas Deltan, e você vai voltar, Deltan, as pessoas lá estavam rindo, o Alexandre de Moraes estava rindo de tudo isso, não tá nem aí com tudo isso, e aí, o que a gente faz para mudar essa realidade? Gente, só tem uma solução, é agora a gente pressionar o Pacheco, a gente colocar pressão, lembre que pressão é força sobre área. Você lembra desse conceito de física? Se você colocar uma mesma força sobre uma grande área, você vai ter alguma pressão diluída. Agora, se você pegar a mesma força sobre uma área minúscula,
como um alfinete, ele fura a pele. Por quê? Porque a área é pequena. Porque ele consegue colocar a mesma pressão sobre uma área pequena. Se eu usar a mesma força que eu usei no alfinete num cartão, não fura a minha pele. Mas se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, com alfinete, furava a pele. Onde que a gente tem que apertar? Qual é o ponto que a gente tem que apertar? O ponto se chama Rodrigo Pacheco. Nós precisamos pressionar o Rodrigo Pacheco. Nós precisamos mostrar em Minas Gerais que Rodrigo Pacheco, se não avançar o pedido de impeachment, não vai ser reeleito. Depois a gente vai para os outros senadores, cobrar quem está indeciso, etc. Mas Rodrigo Pacheco tem que botar isso para frente. Rodrigo Pacheco é responsável pelos abusos por omissão. Se ele não agir, ele é tão responsável quanto o ministro Alexandre de Moraes por todos os abusos que estão acontecendo no Brasil. Rodrigo Pacheco, tu precisa ser responsabilizado pelos crimes, pelos abusos de autoridade que estão sendo praticados pelo Supremo, se ele ficar silente, se ele ficar omisso. É ali que a gente tem que botar a pressão. Para eles pararem de rir. Porque a hora que a gente conseguir pressionar e avançar a partir do Rodrigo Pacheco, quero ver se eles vão ficar fazendo piadinha, quero ver se eles vão ficar rindo na nossa cara. E não esqueça, nós precisamos encher o Senado de gente séria e corajosa, ponta firme em defesa das liberdades 2026, e a eleição de 2026 começa em 2024. E em 2024 tem vários políticos bons e vários partidos, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Existe um partido que, como bandeira partidária, combate os abusos do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Que tem Marcel Van Hatten, que pediu a CPI de abuso de autoridade, que tem o Eduardo Girão, que pediu impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar a adesão do ministro Alexandre de Moraes, que censura o X, que expulsou o X do Brasil. E esse time é o time do Novo. Então, se você quer ter a confiança de colocar pra gente pessoas, colocar pra frente, colocar na política, colocar em posições importantes, pessoas que vão enfrentar os abusos do Supremo Tribunal Federal nessa eleição, vota 30. E não esqueça, são os prefeitos e vereadores que a gente eleger nessa eleição que vão coletar votos em 2026 para deputados federais e senadores. Hoje é o dia da gente mudar o país. A gente conta com você.